Ora viva, meus caríssimos irmãos e caríssimas irmãs. Sejam mais uma vez todos bem-vindos e bem-vindas ao Pão da Palavra, uma meditação e reflexão da palavra da comunidade católicos em Dublin. Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para melhor começarmos esta nossa meditação, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Este sinal, que é o sinal do grande amor de Deus por nós. Comecemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E vamos então fazer a nossa oração dizendo: Senhor, nós vos agradecemos por este dia e vos pedimos que o vosso Espírito Santo desça sobre nós, a fim de meditarmos, segundo o vosso coração, estas palavras que vêm da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos então agora a fazer a proclamação desse Santo Evangelho. Como já disse, que é extraída do Evangelista segundo São Mateus, no seu capítulo 13, versículos 36 a 43. Naquele tempo, afastando-se então das multidões, Jesus foi para casa. E os discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondendo, disse-lhes: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, como disse no princípio, hoje estamos a refletir sobre essa explicação da parábola do trigo e do joio. Poderíamos até não dar uma outra explicação ou um esclarecimento em torno disto que acabamos de ouvir. Porém, vamos aqui contextualizar o que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje para as nossas vidas hoje. Porque a interpretação dada por Jesus acerca da parábola do trigo e do joio não é novidade para nós, pois já inúmeras vezes
a temos ouvido. No entanto, meus queridos irmãos e queridas irmãs, Mateus lembra a todos os cristãos a seriedade das suas vidas. Uma coisa é certa: quem pratica o mal não está a construir a sua vida, mas está a arruiná-la. Isto pode também remeter-nos ou a refletirmos numa célebre frase de William Langland, um poeta inglês, que no seu poema intitulado The Vision of Pierce, ou seja, a visão de Piers Plummer, que foi escrito então no século XIV, onde ele diz que a verdade é um tesouro, o mais confiável dos tesouros em toda a terra. Ou então diríamos, em outras palavras, o maior, o melhor tesouro é a verdade. Tal como podemos encontrar também de alguns escritos de sabedoria, quem encontrou um amigo é um tesouro, e quem tem um amigo, claro, vive bem. Daqui então pode surgir uma pergunta que já nos acostumamos a ouvir e a fazer-nos também. O que é a verdade para nós? Qual é o nosso tesouro? Ou também poderíamos dizer, quem é a verdade para nós? É uma pergunta que eu não irei responder assim em detalhes aqui, mas simplesmente para podermos refletir em torno desta parábola. Por quê? Porque aqui Jesus também nos chama a atenção a sermos semeadores da verdade. Tal como dizia Papa Francisco, que quando nós olhamos sempre para o mal que está fora de nós, significa que não queremos reconhecer o pecado que também está dentro de nós. Sendo assim, o que é que podemos compreender a partir desta parábola? Na realidade, o bem e o mal podem se entrelaçar em nossos corações e crescerem juntos, até chegar o momento de fazer uma escolha consciente, prudente e cheia de graça para erradicar o mal. Sabemos que é um risco, pois também poderíamos arrancar as pequenas sementes do bem que existem. Por quê? Porque suas raízes ainda estão sendo fortalecidas para serem resistentes no meio das tempestades da vida. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, os pequenos passos que damos diariamente com o objetivo de deixarmos o pecado se tornarão a colheita que futuramente faremos no fim dos tempos. Contudo, Jesus nos convida hoje a assumirmos uma grande responsabilidade para com a nossa própria vida. E qual é esta responsabilidade? Tudo aquilo que fazemos, que vivemos ou praticamos no nosso cotidiano tem consequências. Então,
é necessário sabermos que, além de existir a maldade plantada perto de nós, ela também existe dentro de nós. Assim sendo, devemos prestar a máxima atenção que, que a nossa vivência, digamos isso no sentido geral, prestar atenção à nossa vivência. Para quê? Para não deixarmos que o mal tenha a última palavra no nosso coração. E por quê? Porque, mesmo sabendo das nossas fragilidades, devemos sempre escolher o bem acima de tudo. Escolher o bem acima de tudo. Aquilo que disse no princípio, escolhermos a verdade. Portanto, apesar de Jesus já nos ter esclarecido o verdadeiro sentido desta parábola, ela tem um sentido muito mais amplo do que nós possamos imaginar. Pois não se trata apenas de uma simples semente que foi lançada na terra e cresceu. Trata-se, sobretudo, de pessoas que no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos, se tornam elas mesmas como joio no meio do trigo. Eis o desafio lançado para nós hoje por Jesus, que é, ou seja, este desafio é reassumirmos a nossa autêntica identidade cristã, sermos verdadeiras sementes de trigo que não confundem o mundo, onde as pessoas diante de nós estarão se interrogando: será que é mesmo trigo? É joio? Ou é uma mistura dos dois? Então, eis este desafio de reassumirmos a nossa autêntica identidade cristã. Não confundirmos o mundo. Assim sendo, meus caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, terminando, para não ser muito longo, porque a explicação já foi dada por Jesus aí no Evangelho que acabamos de meditar, terminando, eu gostaria de ressaltar aqui 3 ideias fundamentais para a nossa reflexão hoje. Essas 3 ideias que estão relacionadas ao nosso tema aqui são: a primeira é a consciência da presença do bem e do mal. O bem e o mal existem no mundo, então devemos ter consciência disso. Mas isso não significa que nós devemos nos misturar com o mal, para não confundirmos as pessoas. A segunda ideia é sermos semeadores do bem em todos os sentidos, em toda parte, em todo momento. Pois Jesus nos chama a isso. É por isso que nós abraçamos esta verdade. A terceira ideia
é clareza na identidade cristã. Devemos ser claros, não sermos pessoas que confundem os outros, que quando olham para nós não sabem distinguir se somos trigo ou joio. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, a caridade cristã não é ambígua. Ela tem fundamentos claros de que o maior amor, que é Jesus, realmente venceu a morte e triunfou do pecado. Acrescentando então, e assim retornamos às duas questões que as coloquei no início dessa nossa reflexão, diria e que podemos encontrá-lo no Evangelho segundo São João. E essas duas questões são: o que é a verdade para nós? Ou quem é a verdade para nós? Pode ser também colocada dessa forma. E a segunda questão: qual é o nosso tesouro? Basta nós lermos o Evangelho segundo São João, no seu capítulo 18, versículo 28 a 38. Aí veremos este diálogo entre Jesus e Pilatos. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Mas eu normalmente procuro colocar esta questão em duas, vamos dizer assim, em duas secções. A primeira é: o que é a verdade para nós? E depois também, quem é a verdade para nós? Portanto, se eu respondesse a segunda pergunta, qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro é a verdade na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele mesmo é um tesouro. E este tesouro que nós abraçamos. Por isso, então, Ele nos convida hoje a sermos sementes e semeadores da verdade. Entretanto, meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos sementes da verdade. Que assim seja. Agora, neste momento, vamos então nos colocar na presença de Deus. Colocarmos todas as nossas intenções. Colocarmos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Principalmente o nosso coração, para que diariamente se transforme em semente da verdade, em semente que transforme a sociedade. E nos colocando assim na presença de Deus, possamos então fazer esta oração conhecida como da bênção de Arão, que encontramos no livro de Números, no capítulo 6. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos favoreça. Que o Senhor volte para nós a sua face e nos dê a paz. Que o Senhor interceda sobre todas as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe todos aqueles que são semeadores da boa nova. Abençoe todos aqueles que também são sementes que
fortalecem a nossa fé. Isto pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, Ele mesmo que disse que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele conceder-vos-á. Conceda-nos, Senhor, esta graça de sermos semeadores da verdade, semeadores da paz, semeadores do Teu amor em todo lugar onde estivermos. Por Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.